Olá, começa agora o JBR News desta sexta-feira, dia 14 de maio, direto de Brasília. Eu, Alexandre Jardim, junto com os jornalistas e também analistas políticos Rodolfo Lago e Estevão Damasio, levamos para você, neste conteúdo, que é sempre mais rapidinho do que o normal, o que está acontecendo, o que está sendo mais falado na capital do poder, que é Brasília. E o assunto é a CPI da Covid, principalmente porque fechamos uma semana muito tumultuada, bastante confusa, mas que espera para a próxima ainda mais confusão. E eu vou abrir justamente, meus amigos, se me permitirem, com uma frase que hoje está publicada no jornal Estado de São Paulo, uma entrevista dada pelo ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, que agora, no próximo mês, fará 90 anos, já está lançando um novo livro chamado Intelectual na Política, mas o que pensei dessa entrevista foi a seguinte frase do presidente, ou do ex-presidente: mantenho a expectativa de um futuro melhor. Mesmo que ele não venha, você ainda tem expectativa. Fecha aspas. Falar o quê? Vamos lá. Rodolfo Lago. O Brasil é uma loucura, Rodolfo. E Brasília parece que no parquinho de diversões é a montanha-russa, porque a emoção aqui é todo dia. Estamos aí com o ministro Pazuello, ou ex-ministro Pazuello, mas general Pazuello, né, convocado para ir como testemunha à CPI da Covid, mas correndo a todo custo, tentando arrumar medidas protetivas, HC como é que chama? Preventivo, Preventivo. enfim, buscando formas de não ir e, se for, não falar. O que você tem a nos contar, hein, Rodolfo Lago? Pois é, né, Alexandre, Estevão, parafraseando o Garcia Marques, né, o general em seu labirinto, né? É, hoje é um negócio, a coisa tá, o general tá tentando aí, o general Pazuello tá tentando aí de todas as formas, né, ver se consegue evitar, de alguma forma, o depoimento ou na CPI, ficar calado na CPI, o que, né, Alexandre, é muito complicado, né. Hoje o senador Renan Calheiros enviou uma correspondência ao ministro Ricardo Lewandowski, fazendo argumentações. O Ricardo Lewandowski vai julgar um pedido que foi enviado pela Advocacia Geral da União, justamente nesse sentido aí do general Pazuello poder permanecer calado, né, na CPI. Então, o relator, Renan Calheiros, mandou uma correspondência para o Lewandowski, que vai julgar isso, argumentando, né, o enorme prejuízo que seria se o Lewandowski concedesse ao Pazuello esse direito. Primeiro, lembrando ao ministro Lewandowski que o ex-ministro Pazuello está sendo chamado não como acusado, mas como testemunha, né? E que, portanto, se ele não falar, isso será um prejuízo enorme. E olha, vamos lá, é uma comissão parlamentar de inquérito para investigar as ações do governo na pandemia. O ministro Eduardo Pazuello foi o ministro da Saúde que mais tempo atuou no combate à pandemia. Ou seja, nenhuma outra autoridade provavelmente terá mais coisas a dizer à CPI do que ele, porque as principais medidas ou as principais faltas de medida com relação à pandemia foram tomadas por ele, né? Então é de fato muito complicado, né? Agora, é aquilo, né, pode ser um silêncio muito eloquente, né, Alexandre, porque, diante disso tudo, ser o ministro da saúde que mais atuou no combate à pandemia, ele se considerar como alguém que não pode dizer coisas, porque essas coisas poderiam incriminá-lo, é uma autoincriminação, no final das contas. Isso pode acabar ficando pior para o governo. Acho que esse é isso que o governo, a essa altura, deveria refletir. O reflexo para o governo da não fala do Pazuello pode ser, como você disse, mais desastroso do que ele falar.
mas eu trago para os nossos seguidores um número que é o seguinte: desde 1996, o Supremo Tribunal Federal ele é provocado para esse tipo de habeas corpus, que é o habeas corpus preventivo. E ele já garantiu a depoentes convocados por outras comissões parlamentares de inquérito o direito de permanecer em silêncio, de receber orientações somente dos advogados e até de não comparecer, em 20 ocasiões. Portanto, não é pouco. Tem jurisprudência. É um assunto realmente que movimenta, Estevão Damaso. Mas eu volto a afirmar o que já disse internamente para vocês e também alguns conteúdos nossos. Eu acho que um cidadão brasileiro que trabalhou para o governo, seja ele na esfera federal, municipal ou estadual, ele tem uma obrigação para com o cidadão, de explicar como é que foi a gestão dele. Agora, quando esse servidor, além de tudo, é um militar de carreira, graduado na mais alta patente do Exército Brasileiro, que é um general, ele se recusar a falar é uma situação que me soa surreal, Estevão Damaso. Está contigo. Pois é, alguns silêncios, como bem destacou Rodolfo Lago, são ensurdecedores. E, caso isso aconteça, neste cenário, acho que vai ser um tremendo tiro no pé do próprio governo, porque a afeição, as reações no silêncio são muito emblemáticas, né? Então, a gente pode ter um cenário no qual o relator vai nadar de braçada, ele vai fazer questão de ler toda a lista de perguntas com ênfase, e aí a gente vai, neste cenário, ter a repetição do permaneço, exerço o direito de ficar calado, conforme decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, é um desgaste tremendo para a imagem do Pazuello e do próprio governo, já que a AGU entrou de cabeça, né? Isso também é uma coisa muito desgastante para o governo, porque quem cala consente ou admite a culpa. Se a Advocacia Geral da União orienta ou luta para que o seu cliente, ex-ministro, permaneça calado, a AGU vê um cenário, caso ele fale, de muitos problemas para o governo que ela representa, que ela tenta defender. Então, é uma exposição, na minha visão, totalmente desnecessária da Advocacia Geral da União. O relator tem razão em tentar argumentar via ofício ou via carta encaminhada ao ministro Lewandowski de que ele não é acusado, ele vai como testemunha, né? O acusado pode se autoincriminar caso fale, ele é protegido constitucionalmente, ele não pode produzir provas contra ele próprio, mas o Pazuello ainda não é acusado. E ele é peça-chave na montagem desse quebra-cabeças, especialmente no capítulo vergonhoso da falta de oxigênio na cidade de Manaus, privilegiando a questão da cloroquina. A chamada capitã cloroquina já foi convocada também, uma secretária que tem muito peso estratégico nas funções burocráticas e administrativas do Ministério, e ela foi a Manaus com outros médicos, com outros representantes do Ministério da Saúde na ocasião, para difundir a cloroquina como tratamento de cunho preventivo. Então, eu acho que, caso esse cenário se confirme, o desgaste será tremendo para o governo Bolsonaro, para o próprio presidente da República, e pode comprometer um pouco as investigações, né? Porque ele, como disse o Rodolfo, é peça-chave. Tudo aconteceu praticamente sob a alçada, né, da administração dele no Ministério da Saúde. Enquanto isso, o presidente Bolsonaro continua tentando desviar o foco da atenção com frases polêmicas. Hoje, pela manhã, para apoiadores na porta do Alvorada, ele repetiu, entre aspas, o meu exército só vai para a rua para manter a liberdade de vocês, jamais para manter dentro de casa. Eu respondo pelos meus atos. Agora, se governadores e prefeitos estão na contramão, 3 pontinhos. Pessoal, já dei o recado que eu tinha que dar. Daqui para frente eu vou agir, tá ok? Fecha aspas. É uma frase que alimenta, de novo, interpretações preocupantes. Ele volta a usar o termo meu exército e volta a se posicionar, mesmo com o avanço de elementos comprobatórios por parte da CPI, ele volta a desafiar as regras do bom senso, né? Volta a ameaçar governadores e prefeitos
que adotarem medidas restritivas de circulação sob o manto da preservação da saúde pública, com essas frases que não contribuem em nada com o processo democrático. É lamentável. Você, na verdade, está nos contando o que a gente tem visto no decorrer desse governo desde o seu início. O que está acontecendo de diferente, Estevão Damasio, é que estes rompantes ou atitudes presidenciais não geram mais o resultado que geravam no passado. A prova é a pesquisa Datafolha, que saiu mostrando claramente a queda vertiginosa da popularidade do presidente. Rodolfo Lago quer falar, e nós temos um minuto para encerrar, mas não. Aproveita, Rodolfo, junto com o Estevão, nesse minuto, e fala também de Ernesto Araújo, rapidinho, porque é outro nome importante. Perfeito. Não, assim, já para não tomar tempo, é porque realmente, na linha do que você falou, Alexandre, e o Estevão falou, o Bolsonaro vai ficando parecido com aquele soldado do passo certo da piada, né? Ele pega e diz assim, se os governadores forem na contramão, bom, talvez quem esteja indo a essa altura aí na contramão é ele, né? Então, o soldado do passo certo é aquele, né? Ele marchava errado, mas a mãe dele no desfile dizia, pô, aquele ali é o único que está com o passo certo, né? Bom exemplo, Rodolfo Lago, é por aí. Será que estamos com um comandante contrário à tropa ou a tropa já foi embora e ele não se deu conta disso? Vamos pensar nisso aí. Mas a projeção do final de semana, já que estamos numa sexta-feira, volta para você, Rodolfo Lago. Se você quiser aí incluir a sua projeção, Ernesto Araújo era uma boa. Era isso mesmo. Além do Pazuello, nós temos na semana que vem previsto o depoimento do ex-chanceler Ernesto Araújo, que também deve dar o que falar. Perfeito. Estevão Damasio. Quentíssimos, mesmo se um deles não resultar em fala, em silêncio, mas já destacamos aqui, silêncio eloquente e ensurdecedor. Falou muito bem. A minha projeção, a minha aposta do final de semana é o podcast, porque a gente amanhã estará no ar com o nosso podcast semanal que traz estes assuntos sobre a CPI da Covid, um pouco mais aprofundados e também outros temas que movimentaram Brasília, porque a CPI é o mais importante, mas há outros tão importantes quanto, e com uma convidada especial, que é a jornalista Helena Chagas. Você não pode perder. Essa é a minha aposta para amanhã. Chegamos ao final deste conteúdo, que é uma parceria do Grupo Imagem e Credibilidade do Jornal de Brasília, e está sempre disponível no site do jornaldebrasilia.com.br, do Imagem e Credibilidade.com, sem BR, nas redes sociais e também no Spotify. Bom final de semana e até segunda-feira com podcast Imagem e Credibilidade. Tchau, gente. Tchau, pessoal.